Vamos abrir aqui o noticiário na política. Nesse final de semana, o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, foi o tema de dezenas de manifestações contrárias e favoráveis a ele em todo o país e até no mundo. Num vídeo veiculado em um dos atos, o presidenciável disse acreditar numa vitória já no primeiro turno. Joel, vou começar com você. Quais os impactos, a teu ver, aí desses protestos na corrida eleitoral? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todo mundo. Bom dia, ouvintes. Olha, a gente viu duas grandes levas de protesto, né? Primeiro, no sábado, ele não, protesto de pessoas contra o Bolsonaro, e no domingo, ele sim. Acho que muitas a favor do Bolsonaro, né? Acho que muitas cidades foi comparável. Aqui em São Paulo, uma impressão é que o do sábado, ali das mulheres, foi maior. Realmente foi uma aglomeração muito grande ali de pessoas. Agora, será que alguém muda de convicção por causa de um protesto do outro lado? Muito difícil, né? As pessoas, em geral, já estão com a sua ideia feita, especialmente numa eleição polarizada como essa. Mas o que acontece é o seguinte, acho que teve um efeito psicológico, sim, que é o seguinte. Para quem está a favor do Bolsonaro e está acostumado a sempre ter as maiores manifestações e ter uma força muito grande na internet, tudo, foi a primeira vez que viu uma aglomeração de milhões de pessoas pelo Brasil, juntas contra, mostrando a rejeição do candidato. Essa rejeição, que é sempre um número meio abstrato em pesquisas, eu acho que as manifestações do sábado serviram um pouco para dar materialidade, para dar alguma realidade. Opa, peraí, esse papo de rejeição não é só uma invenção de pesquisas de opinião, não é só uma invenção da mídia que estaria contra o meu candidato, nem nada disso. Ela existe. Então eu acho que um efeito simbólico, psicológico, pode sim ter. Mas é claro, dificilmente alguém muda de convicção por causa de protestos como esse. E serve para quem tanto para quem é contra o Bolsonaro, tanto para quem é a favor, que teve os protestos do dia seguinte, participar desse tipo de manifestação ajuda a dar um pouco mais de gás aí na reta final. Bolsonaro falou em vitória do primeiro turno. Os números mostram o oposto disso, né? Mostram ele estagnado, talvez até caindo um pouquinho neste momento. Então, realmente, o primeiro turno está bem improvável, a gente se encaminha para um segundo turno, e essa rejeição ao Bolsonaro que a gente viu no sábado vai ter um papel muito preponderante aí. Todo mundo que pensa votar Bolsonaro tem que pensar também nesse fato. A rejeição dele é altíssima, o que torna a vida dele no segundo turno bastante difícil. A gente vai continuar nesse assunto ainda, a respeito desse cenário do momento na política, no que diz respeito às pesquisas, no que diz respeito aos candidatos que despontam à frente, aí como é que eles estão encarando e qual é o compromisso deles com relação ao processo democrático. Mas antes a gente vai para Brasília, vou falar com Zé Maria Trindade. Zé, vamos lá, como é que você viu, qual é a tua percepção a respeito desses protestos aí, em especial aos atos do Ele Não? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, é a polarização, né? O sistema já está polarizado. Aqui em Brasília houve uma grande manifestação do Ele Não no sábado, né? Como em todo o país, e outro no domingo também grande na Esplanada dos Ministérios, mas ali já foi menor e em forma de carreata. Mas olha, no Brasil inteiro, até em cidades menores, cidades mesmo do interior, ali de 20, 30 mil habitantes, né? Houve manifestação. E isto é muito importante, isto mobiliza, o ser humano gosta de pertencer a grupos, né? E ali numa manifestação, eles se veem com iguais, ou contra ou a favor. Devo te dizer, Edgar, que esse Ele Não é formado de vários adeptos aí de candidatos, não é só do PT, não. Mas há ali uma unificação e isso fortalece a tese. Da mesma forma, esse movimento contrário do Ele Sim fortaleceu a possibilidade, aumentou a possibilidade aí de mais votos ou até a possibilidade de conclusão de eleição do Bolsonaro no primeiro turno. Essa estratégia dos defensores de Bolsonaro está funcionando sim. A história de evitar votar em outro no primeiro turno. Todo mundo estava ali, vota em outro no primeiro turno e depois decide. Agora, os dois acertaram, né? Tanto o PT como o Bolsonaro, de que essas manifestações acabaram polarizando mesmo a eleição, que agora não há mais dúvida. Em frente a isso que o Zé trouxe pra gente, Caio, bom dia pra você. Vamos entrar nesse papo aqui. A gente percebe, né, que no caso do movimento Ele Não, é um movimento multipartidário ali de pessoas que rechaçam um modelo que consideram um autoritarismo dentro de um modelo ali ditatorial até em casos, né, alegados em casos mais extremos, mas por outro lado tem no outro polo as pessoas que rejeitam de uma maneira
geral o PT. Estamos falando aí, né, dos anos do PT no poder e de uma reação contra uma possibilidade do Bolsonaro assumir. O eleitor do meio aí, o eleitor que, digamos, está assistindo aí de camarote, que não tem nem como o candidato, nem um lado, nem outro, não é percebido aí, a minha maneira de entender. Você concorda comigo ou não? Você acha que o eleitor que está no meio ali, digamos, ali entre o Alckmin até, o próprio Ciro, aonde se colocaria aí, Caio, na tua visão, esse eleitor? Esse eleitor está numa fatia, na minha visão, menor do que os extremos. A gente tem o extremo da esquerda, que sempre, independente do partido PCdoB, PSTU, PT, foi reunida na figura do Lula, via no Lula o pai daquele lado, e agora a extrema-direita reúne todo o brasileiro que não tende à esquerda, mas se vê cansado de toda a classe política e enxerga no Bolsonaro a figura a antítese disso, né? Embora não seja, tá aí há 27 anos na Câmara e tal, mas ele é visto dessa forma. Então, você tem os extremos e quem não vai num movimento como esse, ou quem vai assistir de longe e tal, é quem está no centro, representado por uma fatia um pouco menor, na minha opinião, no meu ponto de vista, né? Você vê que, o Zé, passei essa bola pro Caio, porque você viu na manifestação, a gente pôde ver na manifestação da sexta-feira, do dia 29, do Ele Não, Marina Silva, por exemplo, em atos junto à população, manifestações inclusive do candidato ali de centro-esquerda, o Ciro Gomes também, né? Por isso, a minha pergunta nesse sentido pro Caio. Como é que você encara, como é que você vê isso aí, Zé? Olha, é isso mesmo. Há uma movimentação suprapartidária ali, com a maioria do PT, é evidente, né? Contra o Bolsonaro, e isso reforça o outro lado. Só que essas manifestações acabam unindo as pessoas. Então, isso vai interferir já projetando o segundo turno no primeiro turno. Então, essas manifestações são importantes, elas formam militantes, grupos de pressão e solidificam decisões de votação. Gente, nós estamos ali na esquina da votação mesmo. Faltam poucos dias. Pois é. E tem que... Eu faria um comentário também nessa questão toda. Ele não é um protesto de uma pauta negativa, né? Ele não queremos alguém. Mas você, na política ou em nada, na verdade, você nunca substitui algo com o nada. Você precisa ter alguma outra coisa. Você precisa ter uma alternativa àquilo que você está querendo tirar, àquilo que você está querendo substituir. Então, ele não. Mas quem? Então, quem que tá por trás disso? Quem está sendo o grande beneficiado aí? Eu acho que muita gente sentiu que, no fundo, grande parte do Ele Não, como o Trindade comentou, na verdade é apoio ao Haddad, ao PT, né? O Haddad que tá quietinho no meio disso tudo, até louvou o protesto aí depois no debate, mas não tem tido uma posição muito proeminente aí em protestos, nem nada disso. Agora, a se pensar, né? Porque as pessoas rejeitam o Bolsonaro por ser ditatorial, por ser autoritário. Olha as coisas que o PT tá falando e tá propondo também. Então, quer dizer, será que a gente não corre o risco dessa polarização de ficar no 6 por meia dúzia ali? Algo a se pensar. Já vamos avançar nisso. A guerra do ódio, né? Olha que ponto chegamos, né? Vamos eleger quem odiamos menos. Obrigado, Trindade. Bom trabalho para você. Um abração. Isso. Bom dia a todos.